Bom dia, pessoal. Como é que estão? Espero que estejam bem. Hoje o nosso conteúdo é as HQs, as famosas histórias em quadrinhos. E eu fico muito animada e muito feliz, porque, de verdade, eu amo histórias em quadrinhos, né? Desde a minha infância, eu sempre tive coleções e coleções. Algumas eu tive que doar, né, para os meus sobrinhos, mas ainda hoje eu guardo algumas aqui comigo. Inclusive, eu trouxe até algumas para vocês verem. Essa aqui é da Turma da Mônica, eu sou fã até hoje da Turma da Mônica. Tem essa aqui da Magali, que eu também amo a Magali, super me identifico com ela. E tem também a do Cebolinha, né? Eu tenho essas três e tenho mais algumas, né? Como eu falei para vocês, eu fazia coleção de HQs, né? Coleção de histórias em quadrinhos. E vamos lá. Porque muitas pessoas perguntam, professora, o que é HQ? Fala e fica pensando, o que significa isso? As HQs, elas são as histórias em quadrinhos, certo? Então, é a sigla de histórias em quadrinhos, certo? Então, para resumir, o que são as histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos são gêneros narrativos, assim como outros textos, assim como outras narrativas, assim como outras histórias, ela também faz parte desse conjunto. Só que a diferença é que elas são dentro de quadradinhos na horizontal. Os personagens, eles vêm incluídos dentro desses quadradinhos. Tem lá os balãozinhos, né, como vocês sabem, tem a fala, que é incluída dentro do balão. E essa sequência, ela é chamada de vinheta, porque é cada quadradinho, um ao lado do outro. Só para incluir, dizer para vocês, que assim como a narrativa comum, que eu estou falando aqui para vocês, a história em quadrinho ela é da mesma forma. Ela possui situação inicial, ela possui conflito, ela possui clímax e ela possui desfecho também. Vai acontecer da mesma forma. A situação inicial, que é quando inicia a história, já está dizendo, né, é a apresentação dos personagens, o que vai acontecer. O conflito, que é algum problema que vai ter que ser resolvido. O clímax, que é aquela parte tensa, então, assim, clímax é algo bem diferente. E o desfecho, que é a parte que vai, já dizendo, fechar, né? A parte que vai ser toda solucionada. E aí, além dessas partes, ela tem outras que elas podem contar também a questão da ficção científica, a HQ que conta a ficção científica, uma história de ficção científica, tem também a questão do humor, da religiosidade, a professora, mas tem HQs que tem um tema como religiosidade, sim, não tem. Tem a questão do romance, do humor, da religiosidade, então são vários temas incluídos nessa narrativa que são as HQs. As HQs, além desses pontos, digamos assim, elas possuem as interjeições e elas possuem também as onomatopeias que nós iremos ver mais adiante. E a intenção dessa história é produzir humor ou apenas também contar uma história, né, para divertir quem vai ler ou passar, como é que eu posso dizer, alguma mensagem, né? Porque tem uns também que podem passar algumas mensagens ou podem criticar, né? Porque a tirinha da Mafalda, o objetivo dela é esse, é criticar a questão da política, a questão também da religiosidade. Então, ela tem esse objetivo. Então, a tirinha da Mafalda, ela mistura humor e ela mistura crítica. Então, fica essa interdisciplinariedade dentro da tirinha da Mafalda. Humor e crítica. Temos também o Snoopy, né? Temos o Pateta, temos o H, temos também
O Haroldo e o Calvin também, os dois, não são diversas tirinhas, não estamos voltados apenas para a Turma da Mônica. Eu trouxe aqui para vocês a Turma da Mônica como exemplo, assim como eu também coloquei alguns nos slides. As HQs, como qualquer outro conteúdo, eles têm um início, né? Ele tem uma origem, ele tem um surgimento. A primeira HQ foi essa aqui, The Yellow Kid, né? Que era um menino que usava uma camisola amarela. Eu trouxe para vocês verem de onde surgiu, de onde veio essas HQs, porque muitas pessoas pensam que as primeiras HQs eram da Turma da Mônica, mas não. Primeiro que não foi nem aqui no Brasil. Ela foi publicada, essa HQ, nos Estados Unidos, e ela narra as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, e é como eu falei para vocês, ela sempre se vestia de amarela, era marca registrada, né? Era uma camisa amarela. É tanto que o nome é The Yellow Kids, porque ele ficava sempre com a camisola amarela. E para frisar mais uma vez para vocês que foi nos Estados Unidos que surgiu a primeira HQ, certo? As histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo e existem vários personagens emblemáticos. Como falei para vocês, tem a Turma da Mônica, tem a Mafalda, tem o Calvin, o Haroldo, que é muito famoso também. Tem o Pato Donald, tem o Pateta, tem o Zeca Carioca, que é um papagaio verde, que acompanha também o Pateta, né? Esse é um pouco antigo. Eu acredito que foi antes da Turma da Mônica. Não posso afirmar o certo para vocês. Então, não são poucos personagens, são vários personagens. E assim, como eu falei para vocês da questão das histórias em quadrinhos, que é um texto narrativo, eles também possuem os personagens principais, eles possuem os heróis e eles possuem também os coadjuvantes, que são, digamos, aqueles personagens para fazer volume, né? Como eu sempre digo para vocês, é a mesma coisa da novela, né? Tem aquelas personagens principais, mas tem aqueles outros também que ficam ali por trás, que é apenas para encher, para, digamos, como eu sempre falo para vocês, dar volume, né? Então, tem esse porém dentro da nossa narrativa, que são essas histórias em quadrinhos, em sequências, que também podem ser chamadas de vinhetas, certo? Aqui eu trouxe algumas características, né? Nós sabemos que as histórias em quadrinho, a marca registrada são os balões. E não é apenas um tipo de balão, são vários. O mais impressionante que eu gosto é isso, porque são vários. É balão de frio, de raiva, de medo, de fome. São vários tipos de balões, de cochicho. E dentro desses balões tem os letreiros. Esses letreiros são aquelas palavras, aquelas vozes que ficam dentro do balão, adentro do balão. Eles são chamados de letreiros. Pode ser um ponto de interrogação, de recordação não. Um ponto de interrogação que estiver dentro do balãozinho, que ele vai também ser chamado de letreiro. São aquelas, no modo geral, eles são chamados de letreiros. Então, a marca registrada de uma história em quadrinho é o balão. Para dizer para vocês que não existe só um tipo de balão, como eu mencionei. E outra, esses balões, eles podem ser escritos com a fala, mas também pode ter balão em branco. No Gibi da Mônica, isso é muito comum ter balão em branco. Professora, agora me diga para que serve esse balão em branco. Esse balão em branco é para você, que é o leitor, criar a sua história. Porque a HQ, ela pode ser apresentada como linguagem verbal, mas ela também pode ser apresentada como linguagem não verbal, quando não vem a fala, só vem a imagem. E aí é uma oportunidade para o leitor, porque ele vai usar a imaginação dele para escrever lá no balãozinho. Ele mesmo vai criar a história dele.
Ele mesmo vai criar a situação inicial, ele mesmo vai criar o conflito, o clímax e o